Desses ditadores, a maioria já morreu e os outros estão presos. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Este artigo foi sugerido por Éder Sena, escrito por Rhodes, revisado por Baby Yoda, narrado e produzido por mim, Quintessência. O Tribunal de Haia, mais conhecido como Tribunal Penal Internacional, é uma corte que, de certa forma, se assemelha ao modelo de justiça privada que os anarcocapitalistas defendem. Na verdade, os países não possuem qualquer hierarquia de comando entre si. Nenhum país é dono do outro. O que existe é uma anarquia descentralizada entre eles. Não obstante, muitos líderes de nações tentam dominar o cenário político internacional por meio de influência econômica e poderio militar. É o que as máfias fazem de melhor. Monopolizam setores que chamam de estratégicos, usam a ameaça de violência com quem não concorda com elas e extorquem sua população para obter recursos. Embora os governos de nações sejam máfias sanguessugas, a humanidade tem se desenvolvido a ponto de que os estados, na pessoa de seus governantes, não possam se tornar tiranos cruéis. Eles não estão autorizados a cometer genocídios, não podem brutalizar sua população. Os anarcocapitalistas e agoristas já sabem que essa promessa de não brutalidade das máfias é uma utopia. Todo governo tende a crescer e a parasitar cada vez mais os seus governados. Governos são essencialmente ditaduras socialistas ou fascistas. Todos eles, sem exceção. Ocorre que alguns governos são piores que outros. Visando conter o excesso de crimes contra a humanidade perpetrados por ditadores sanguinários, o Tribunal de Haia entrou em funcionamento em julho de 2002, com base na elaboração do Estatuto de Roma, documento emitido em 1998 que tratava da criação de um tribunal internacional independente. Por ser independente de hierarquias estatais, esse tribunal está mais próximo do modelo de justiça privada. A cidade de Haia, onde o tribunal se situa, fica nos Países Baixos e atua dentro do direito internacional. Sua jurisdição abrange 123 países que assinaram e ratificaram o Estatuto de Roma. Ou seja, tal como em uma justiça do Ancapistan, os assegurados assinam um contrato voluntário de se adequarem às leis e também de serem julgados se as violarem. Os casos julgados em Haia são aqueles em que se considera que houve falha grave do judiciário de determinado país. Os anarcocapitalistas enfatizam que toda justiça estatal será falha no fim das contas, pois não tem como haver isenção verdadeira quando são os próprios juízes da Corte Constitucional do Estado que julgarão os políticos e funcionários do Estado. Não existe o real duplo grau de jurisdição quando a justiça é feita em cima apenas de um monopólio de armas. Outro aspecto a ressaltar é que o Tribunal de Haia realiza o julgamento somente de indivíduos que cometeram delitos de grande repercussão internacional, tais como genocídio, crimes contra a humanidade, crimes de guerra e crimes de agressão. Portanto, o Tribunal de Haia não aplica pena a estados. Aliás, essa é uma atribuição da Corte Internacional de Justiça, um órgão judiciário que está ligado à ONU, mas esse é outro assunto. O julgamento em Haia geralmente recairá sobre chefes de estados, líderes terroristas e militares do alto comando. Ao serem formalmente denunciados, haverá um tempo de apuração dentro do tribunal. Caso a denúncia seja aceita, o julgamento ocorrerá se o réu for entregue para a custódia do pretório, visando a garantir que o acusado esteja presente em seu próprio julgamento. A pena máxima, se condenado, é de 30 anos. Até hoje, já foram realizados 34 julgamentos desde sua fundação, como, por exemplo, o caso de Thomas Lubanga, ex-líder rebelde na República Democrática do Congo, acusado de crimes de guerra por recrutar crianças para lutar em sua milícia.
Os meninos eram drogados e adestrados para se tornarem soldados, e as meninas eram mantidas como escravas sexuais. Lubanga foi condenado a 14 anos de prisão e está preso desde 2012. Atualmente, o ditador Nicolás Maduro e a liderança do regime chavista estão na mira do Tribunal de Haia, o qual aceitou a investigação formal sobre crimes contra a humanidade cometidos pelo regime venezuelano durante a repressão brutal às manifestações antigovernamentais em 2017. Cerca de 100 pessoas morreram durante os protestos. As cenas de tanques atropelando civis foram espalhadas rapidamente mundo afora, graças à internet. A informação distribuída enfraquecerá cada vez mais esses ditadores, e é por isso que eles lutam tanto contra o que chamam de fake news. Maduro fez tudo o que pôde para atrasar o processo no Tribunal de Haia. Ele sabe, assim como seu aliado Vladimir Putin, que hoje enfrenta o mesmo medo por seus crimes de guerra na Ucrânia, que uma vez iniciado o julgamento, ele provavelmente acabará se juntando à lista de tiranos condenados, que também inclui Slobodan Milosevic, da antiga Iugoslávia, Muammar al-Gaddafi, da Líbia, Omar al-Bashir, do Sudão, Laurent Gbagbo, da Costa do Marfim e Jean Kambanda, de Ruanda. Todos eles foram processados por crimes de guerra, crimes contra a humanidade e genocídio. Ou já morreram ou estão presos. Eis o destino desses malditos ditadores. Aguardamos também sua hora, Vladimir Putin, Xi Jinping, Kim Jong-un e Nicolás Maduro. Diferente do que temos hoje, numa sociedade libertária e descentralizada, fundada sob a ética de propriedade privada, haveria incontáveis cidades privadas e áreas rurais de livre comércio. O conceito de Estado-nação como o conhecemos seria algo absurdo. Cada localidade teria sua própria proteção e suas armas específicas de neutralização de ameaças. Grandes tiranos locais que perpetrassem crimes contra a humanidade teriam sob suas cabeças a promessa de uma recompensa. Seria recompensado financeiramente por doações voluntárias de milhares de pessoas quem quer que os capturasse vivos para apresentá-los a um tribunal penal privado. Em uma sociedade de leis privadas, a justiça para tais ditadores não tardaria. Obrigado por sua audiência. Se você gostou deste vídeo, deixe o seu like e o compartilhe com aquele seu amigo esquerdista que ainda acredita no Estado. Se quiser ser notificado de outros vídeos, clique em se inscrever e depois no ícone da campainha. Até a próxima!